Ele vai comentar o ataque terrorista aos Estados Unidos, que chocou o mundo semana passada, e ainda não conseguiram livrar, só conseguiram limpar 2% daquele desastre. Vê a quantidade de coisas que tem ali. Eu vou conversar com o cientista social Antônio Carlos Peixoto. Por favor, Antônio. Vamos já começar fazendo uma correção aqui, que o Antônio Carlos estava me chamando a atenção na vinda, que eu falei a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não é a Universidade Estado do Rio de Janeiro. Isso, mais modesto, não é federal, é estadual. Do Estado do Rio de Janeiro. Então é UERJ. UERJ. É claro que é o UERJ, que estava lá, UFRJ, eu digo, meu Deus. Não pode ser. UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quantas vezes por semana você dá aula na UERJ? 3. 3 vezes por semana. 3 vezes. Como é que você está avaliando esses ataques terroristas que abalaram o mundo todo na última terça-feira e tudo transmitido ali ao vivo? Olha, eu estou mais preocupado com as consequências disso. O que não quer dizer que eu não tenha me preocupado com as vítimas, porque isso foi uma catástrofe realmente de proporções jamais vistas. Só em bombardeios abertos, em períodos de guerra, como os bombardeios das cidades alemãs pela Força Aérea Americana, pela RAF, pela Força Aérea Inglesa, que se viu coisa pior do que isso. Mas em tempo de paz. Mas, por exemplo, o bombardeio na época do Reagan na Líbia não se assemelha em volume? Não teve essa dimensão de jeito nenhum. Uhum. Agora, as consequências disso é que são graves, porque, sem dúvida alguma, nós estamos entrando num novo período nas relações internacionais, né? Nós estamos entrando num período de endurecimento, nós estamos entrando num período de uma nova configuração do sistema de alianças no plano internacional, e esse novo período pode ser um período prolongado de exacerbação das tensões, das relações entre os diferentes sistemas sociopolítico-culturais que compõem o mundo e, portanto, num período de grande sofrimento também, principalmente para populações civis, porque o problema do terrorismo está exatamente aí. O sofrimento que ele causa é básica e fundamentalmente para as populações civis. A coisa que me chama a atenção nesse tipo de terror é, primeiro, quer dizer, o fato do sujeito ser suicida, vá lá. Já teve casos, né, de kamikazes japoneses, tinha um esquadrão italiano na Segunda Guerra Mundial que pilotava torpedos, que era praticamente suicida. Agora, o sujeito ser um terrorista suicida e pegar um avião cheio de gente que não tem nada a ver com o assunto e se lançar em cima do prédio, já é uma coisa realmente, é uma nova dimensão do terror, né? Em termos de volume, pelo menos. Mas a verdade dos fatos é a seguinte, é que o terror, como ele é um sistema tentacular, ou seja, são vários tentáculos e é muito difícil você identificar a cabeça dele, ele também adquire esta configuração multitática. Ele utiliza, dependendo do planejamento dele, os instrumentos que ele achar mais convenientes. Então você veja o que foi essa operação. Os instrumentos utilizados para a captura dos aviões foram absolutamente primitivos, artesanais, foram facas. Os instrumentos utilizados para a demolição das torres e para arrebentar um pedaço do Pentágono foram instrumentos ultra sofisticados. Foram aviões de passageiros que são a última palavra em tecnologia aérea do ponto de vista comercial. Ou seja, utilizam-se facas para capturar os aviões
Depois, pegam-se as armas ou os instrumentos, melhor dizendo, do inimigo, o inimigo do ponto de vista do terror, obviamente, o inimigo são os Estados Unidos. E esses equipamentos aéreos são virados contra o inimigo. É uma das coisas mais terríveis que há numa guerra, né? Alguém já disse o seguinte: o que há de pior numa guerra é quando pega-se a arma do inimigo e se vira a arma contra o inimigo. Porque você não espera isso. Agora, o Antônio Carlos, a Bin Laden lá, o Osama, já declarou que não foi ele. Né? Disse, não, eu não tenho nada a ver com isso. Geralmente, todo atentado de terror, todo ato de terrorismo, os responsáveis se apressam em assumir a responsabilidade. Foi o grupo do não sei o quê, o grupo do Setembro Negro, o grupo, enfim, todos eles, até então, o que caracterizavam esses atos de terrorismo era assumir a paternidade logo depois. Esse ninguém assumiu coisa nenhuma. Isso não fica mais complicado também para uma retaliação, do momento que o Bin Laden diz assim, não, não fui eu, que o Saddam Hussein condena até o ato, de certa forma, apesar de condenar os americanos. Então, isso não dificulta um pouco a retaliação? Porque não adianta dizer, não, foi ele sim, sem provas. Eu acho que aí existem duas coisas, né, que nós devemos considerar. A primeira delas é a seguinte: o Bin Laden pode negar isso até o dia que as galinhas criarem dentes, né? Pode negar até a eternidade. Isso aí é absolutamente inútil, porque, eu sei, já na quinta-feira eu tinha dito na Globo News o seguinte: os Estados Unidos já têm o alvo. O Bin Laden pode reconhecer, pode negar, isto não é um processo que requeira todas as tecnicalidades e os procedimentos normais de um processo judicial. Ou seja, ninguém vai reunir provas, não há promotor, não há advogado de defesa, não há júri que vai avaliar as provas e dizer ele é culpado ou inocente, o juiz bate o martelo e diz então eu sentencio ou eu inocento. O alvo já estava definido. Está definido. A outra coisa é a seguinte: por que ele não assumiu? Claro, eu não sou dado a terapia mental, enfim, a análise, não faz parte das minhas especialidades. Mas uma coisa é óbvia: o Jihad, o Hezbollah, que estão baseados no Líbano, eles podem assumir a paternidade de um atentado. Por quê? Porque é muito difícil para os Estados Unidos bombardear o Líbano inteiro. Não é? A população civil, isso, aquilo. Mas no caso do Bin Laden, ele é acolhido e albergado por um Estado que é o Estado do regime talibã. Então, se ele assume a paternidade, ele está dizendo implicitamente o seguinte: o culpado disso foi o Afeganistão. Ele está dando uma carta branca para o bombardeio do Afeganistão. Ele pode fazer isso? Não, ele tem que negar. Ele tem que negar porque, na medida em que ele negue, e o governo do Afeganistão, o regime talibã, mantenha esta negação, os Estados Unidos assumem o ônus de bombardearem um país, entre aspas, inocente. Por isso ele negou. Bom, outra coisa, Antônio Carlos, eu estou falando aqui uma hipótese. Uma hipótese. Bira, o que é exatamente uma hipótese, por favor? Porque ontem nós discutimos sobre isso. O que é uma hipótese? Segundo alguém mais inteligente do que eu, hipótese é aquilo que não é, mas a gente pensa que é para ver como seria se fosse. Exatamente. Uma hipótese. E se esse ato terrorista foi exclusivamente planejado e executado por essa célula terrorista de 19 ou 20 pessoas que se esgotou no próprio ato terrorista? Porque, ó, não precisa, a pessoa fala, precisa de um grande planejamento. Não precisa. Como você mesmo disse, as armas eram primitivas, eram facas. Escola de voo, qualquer mensalidade paga curso de voo, até via internet ou nas escolas que eles frequentavam, ou que frequentaram. Esse ato terrorista não pode ter se esgotado nele mesmo, na hora que morreram os 19, talvez tenha mais um ou dois por fora que ficaram fazendo contatos.
não há a possibilidade, pelo menos, dessa hipótese? Mas se esgotou, é preciso ver o que veio antes. Porque antes houve o bombardeio, quer dizer, explosões em 2 embaixadas dos Estados Unidos. Uma em Nairobi, capital do Quênia, e outra em Dar es Salaam, que é a capital da Tanzânia. Houve uma tentativa de afundamento de um destroyer americano, o Cole, que estava fundeado ali no Porto de Iêmen. E agora isso dentro dos Estados Unidos? Não, o que eu digo é isso, não podem ser atentados de correntes diferentes ou de grupos diferentes? Ou você acha que esse atentado agora é uma consequência desses outros? Olha aqui, o problema é o seguinte, é evidente que sou um terrorista para conhecer e conhecer parcialmente a organização interna do terror. Mas os grupos terroristas mais atuantes nesse momento, que são o Hamas, o Jihad e o Hezbollah, eles têm atuado fundamentalmente no Oriente Médio, em função do conflito que está opondo, enfim, opôs em vários momentos intermitentes, agora desde o começo à última intifada, israelenses e palestinos. Eles não têm atacado dentro dos Estados Unidos, não tem. Não há muita evidência disso, não. Bom. Então, o mais provável é que isso seja mesmo do senhor Osama Bin Laden, que já jurou ódio eterno aos Estados Unidos, né? A consequência, né, vamos chamar assim, do ato, quer dizer, essa destruição brutal, é o resultado de um erro de avaliação por parte dos diplomatas ou do serviço diplomático americano na hora de fazer as suas alianças no Oriente Médio. Por exemplo, apoiar o Iraque, apoiar os governos laicos em vez de apoiar os governos fundamentalistas, como o do Irã, no caso o Afeganistão também. Houve um erro aí de avaliação? Eu diria a você, João, o seguinte: a política dos Estados Unidos, ela tem 2 características que podem ser adjetivadas da seguinte maneira. Ela é pragmática, mas o pragmatismo da política externa norte-americana é imediatista. Ou seja, há um problema, vamos resolver do jeito que for possível. Vamos lançar mão do que for possível. O depois nós vamos ver. Então, você tem fenômenos que foram, inclusive, contemporâneos, né? Porque a guerra entre o Iraque e o Irã começou em 1980. A intervenção soviética no Afeganistão começou também em 1980. A política do Reagan, nesse momento, qual foi? Nós não podemos deixar que a União Soviética consiga ganhar uma posição no Afeganistão, porque isso, a velha teoria do dominó, né? Quer dizer, você desaba a primeira pedra, o resto vem, vai caindo. Porque isso ameaça o Paquistão, ameaça a Índia, ameaça sei lá mais o quê. No limite, ameaça até a Califórnia. Então, nós temos que expulsar o Exército Vermelho de lá. Muito bem. Ao mesmo tempo, o regime dos ayatolás, na época simbolizado pelo Khomeini, tinha chegado ao poder no Irã. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos usar árabes contra árabes, muçulmanos contra muçulmanos. Contra o Irã, vamos mobilizar o Iraque. Está ali na fronteira e tal. Então, encheram as burras do Iraque de dinheiro, não é isso? De armamento, de tudo. E você sabe muito bem que até o Brasil lucrou muito com essa guerra, né? O que eu não sei se ainda existe, não sei se é falecida ou se ainda está viva, chamada Imbel, a indústria de material bélico brasileiro, vendeu armamento para o Iraque à vontade, vendeu carro blindado, aqueles urutus, cascavel, tinha tudo nome de cobra venenosa, né? Pois é, ficam passeando lá pelo deserto para matar iraniano. E mais equipamento leve. E os Estados Unidos vendiam equipamento pesado, como a Grã-Bretanha vendeu, como a França vendeu, como a Alemanha vendeu, Itália, o mundo inteiro. O mundo inteiro ganhou dinheiro com essa guerra.
E o Saddam Hussein se gabava no início da guerra de que ia ocupar Teherã em 2 semanas. Em 2 semanas o exército iraquiano está passeando em Teherã. Levaram 8 anos, segundo cifras oficiais, perderam mais de 1 milhão de habitantes, há quem diga que foram 2. E não derrubaram o regime dos ayatolás, não derrubaram nada. Deixaram, em 1988, quando terminou a guerra, um exército treinado com um enorme volume de equipamento bélico de última geração. E o Saddam Hussein olhou para aquele exército maravilhoso e disse: o que eu vou fazer com esse exército? Vou ficar brincando de fazer parada aqui? Não, eu vou tomar o mundo árabe e vou começar pelo Kuwait. Começou e deu no que deu. Então, é aquela velha história de criar cobra que depois vai te morder. A mesma coisa acontece no Afeganistão. Fez-se, no mundo islâmico inteiro, um recrutamento de voluntários que se dispusessem a lutar em território afegão, né, para derrotar o Exército Vermelho. E Bin Laden foi um dos primeiros deles. Então, essas milícias que hoje ocupam o Afeganistão foram financiadas pelos Estados Unidos, receberam dinheiro, receberam armamento, receberam uma opção de coisa. Depois, quando se tornaram fundamentalistas, aí os Estados Unidos param de reconhecer, só 3 países no mundo reconhecem, o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e um dos homens que mais lutou contra o Exército Vermelho, que acabou de morrer a semana passada, o Ahmed Shah Massoud, chamado o Leão do Panjshir, né? O Vale do Panjshir é um vale estratégico no Afeganistão. Quem controla o Panjshir controla uma boa parte do Afeganistão. Esse homem que nunca permitiu que o Exército Vermelho, que o Exército Soviético, ocupasse o Panjshir, esse homem foi empurrado para o norte do Afeganistão, lutou contra os talibãs até morrer, nunca recebeu um tostão, nunca recebeu armamento, nunca recebeu nada dos Estados Unidos. Essa que é a verdade dos fatos. Então, entenda-se uma política externa dessas. É difícil. É uma coisa que enxerga, por um lado, para cima e enxerga do outro olho para baixo. É um negócio que não converge, as duas visões não convergem. Então, dá no que dá. Agora, é engraçado como de repente começa a mudar, começa a radicalizar as possibilidades nessa retaliação, né, de mudanças de lei. Por exemplo, já estão reconsiderando a possibilidade de não ser mais condenado o assassinato político, né? Volta a possibilidade do assassinato político. Volta a possibilidade de crescerem as verbas do CIA, porque eu vi o velho Bush, o pai, declarando que realmente ele ficou... Aliás, uma declaração super pragmática, dizendo que você não adianta, você não vai colher informação de pessoas que querem trair o seu país, ou por ideologia, que é uma pequena parte, ou por dinheiro, ou por mulheres, ou por drogas, se você não mergulhar naquele submundo. Não há como... Se você corta as ligações com esse submundo, você não tem acesso a essa informação. E ele dizia, na Guerra do Golfo eu tinha uma inteligência militar extraordinária. Eu sabia para onde o exército inimigo se dirigia. Agora, a inteligência humana que me diria por que é que o exército se dirigiria para tal ponto, eu não tinha. Exatamente por causa do corte que foi feito nas operações da CIA. Você acha que isso vai, de repente, abrir de novo essa possibilidade Não, eu acho que os Estados Unidos vão rever a política de informação deles. O que aconteceu aí, basicamente, é o seguinte. Veja bem, você é uma pessoa que conhece bem os Estados Unidos, você conhece bem o modo americano de pensar. Uma das características desse modo americano de pensar é uma confiança exagerada na tecnologia, não é? Não. A tecnologia é uma espécie de Deus ex machina, é uma espécie de coisa extraordinária que tudo resolve, que tudo prevê e que tudo pode nos dizer. O ser humano esse é variável, é errático, depende do bom ou do mau humor, né? É o que eles dizem do random factor, é o fator errático, né? Não dá para confiar muito, não. Então, o que acontece? Na medida que a capacitação tecnológica permitiu um monitoramento absolutamente extraordinário dos sistemas de transmissões e de comunicação, né? Investiu-se pesadissimamente nisso, né? Descobriu-se há pouco tempo, para o horror da imprensa europeia, uma rede chamada Centaurus, né? Organizada entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, que
monitora praticamente a Europa inteira. Fusões de empresas, investimento em bolsa, está tudo ali, né? E abandonou-se a coleta de informação baseada no indivíduo. A informação baseada na tecnologia, ela pode te dar coisas fantásticas, mas há coisas que só o indivíduo pode transmitir. Se não se acredita nisso, a coleta de informação é no mínimo perneta, é no mínimo caolha, ela só vai enxergar com o olho. E então os Estados Unidos vão ter que rever isso. Agora eles vão ter que rever na desvantagem, porque agora, nesse momento, é que eles vão começar a formar redes de informantes no Oriente Médio. Vai ser complicado. Difícil, né? Agora, para terminar, Antônio Carlos, a possibilidade, que é uma coisa assustadora, do terrorismo nuclear. Sabendo que há vários desses países que já têm a possibilidade de construção de bomba atômica, possibilidade de desembarcar numa cidade com uma maleta com um artefato nuclear. Sendo o próprio estopim, né? Já que são terroristas suicidas. Eu acho que isso, quer dizer, eu tenho a impressão que deve haver equipes trabalhando nisso. Agora, eu acho que a questão de controle ou de diminuição dos riscos disso é dependente da seguinte questão. Veja bem, nesta operação que os Estados Unidos estão lançando, Ultimato ao Afeganistão, para que entreguem Bin Laden, altamente improvável que os afegãos vão entregar. Nessa operação estão embutidas 3 vertentes, que podem ter timings, momentos diferentes, ou que podem se dar em momentos aproximados. Existe uma primeira operação que é aquilo que eu chamaria a Operação Punição, a Operação Castigo, bombardeio do Afeganistão. Para isso eles não precisam de aliança. Os porta-aviões estacionados no Oceano Índico, no sul do Paquistão, vão lá e bombardeiam. Existe uma segunda operação, que é a captura do terrorista, é o combate ao terrorista. Você combate o criminoso, você ainda não está combatendo o crime, né? Esta é mais complicada, essa supõe desembarque no Afeganistão. Essa supõe tropas entrando no Afeganistão. E para isso você precisa de alianças. Você precisa de alianças terrestres. Ou o Paquistão, ou as repúblicas que ficam ao norte do Afeganistão, que são as antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Né? Tadiquistão, Uzbequistão, Turkmenistão, etc. Né? Agora, você tem uma terceira dimensão desta operação. Aí não é o combate ao terrorista Bin Laden, é o combate ao terror. E o combate ao terror, isto supõe uma coligação muito mais vasta, muito maior. Porque, evidentemente, a coligação depende dos objetivos a que você se propõe. Se você tem o objetivo de desembarcar no Afeganistão, você precisa de determinados países. Para combater o terror, você precisa de muitos países. E eu vou mais além, Jô. Eu digo o seguinte a você. Você não combate o terrorismo hoje em escala internacional sem apoio do Islã. Porque se você joga o Islã para um lado e a cristandade para o outro, com a sua excepcional memória, você sabe que nós vamos regredir ao tempo das cruzadas. Nós vamos tomar de novo o Santo Sepulcro da mão dos infiéis. Então está o Islã para um lado, a cristandade para o outro. Que mundo vai ser esse? Aí é a exacerbação total do terrorismo. Porque, veja bem, existe uma série de regimes islâmicos que combatem o terrorismo dentro de casa. O Bouteflika, na Argélia, enfrenta os grupos islâmicos armados, que têm escala de genocídio. O Egito enfrenta terrorismo dentro de casa. Então, o que é necessário nesse momento é uma aliança de todo mundo ocidental e do Islã, porque senão os Estados Unidos põem a perder a onda de simpatia que foi criada em torno dele por causa desses atentados brutais. Então é preciso o Ocidente e o Islã juntos. Sem isso, as coisas não se resolvem. Agora, se você joga o Islã inteiro para o lado de lá, ou seja, começa a síndrome de que todo árabe é um simpatizante do Bin Laden. Exatamente. E todo muçulmano é ajudante do Bin Laden. Aí não dá certo, fica aquele negócio. Olha,
telefonar para a Polícia Federal. Olha, tem um árabe aqui que é meu vizinho, o sujeito é todo esquisito, chega todo dia em casa às 3 horas da manhã. O sujeito chega às 3 horas da manhã porque gosta da boemia, gosta de tomar uma cerveja, um uísque, sei lá o quê. E daí, qual é o problema? Então começa a se formar aquela corrente, entendeu? Que se as lideranças ocidentais não tomarem cuidado, acaba entrando nas populações. O árabe é o inimigo. Fica aquele velho, como foi nos anos 30. Esses judeus, e no século XIX, esses negros, não é isso? E hoje, esses árabes. Eles são a desgraça da humanidade. Se as coisas forem assim, eu te digo com franqueza, nós estamos muito mal parados. E aí, as possibilidades de que haja isso que você mencionou, ou seja, bombas atômicas, bacteriológicas, químicas, bacteriológicas, são muito maiores. Aí é uma escalada que ninguém sabe onde é que vai parar. Deus queira. Eu, sinceramente, espero.